fecha aí o trico. Descasca, mano, descasca. Pera aí, deixa eu só falar uma coisa antes de você falar, né, no mano? sentido de chocar. Chocou-se. Choque. Não, eu tô falando pro mano começar a descascar então, aí. Porque antes o time de foi descascar, muito vamos mal. falar do que o Ramon falou até sobre isso, né? Que o Corinthians deixou de correr no segundo tempo, né? Deixou de ser intenso. No segundo tempo, então ele não viu o primeiro. Ele falou que foi no segundo tempo. Ele fala claramente que deixou de correr, deixou de ser intenso, mas que não vê assim como um resultado terrível, né? Porque vai jogar em casa, com a sua torcida, que isso aí também não foi tão ruim assim pro Corinthians. Então, Mota, se você for analisar a circunstância, o fato de decidir em casa, eu não acho que a classificação esteja comprometida ou em risco, porque o time dos caras é ridículo, velho. É um time varziano. É varziano. Tô com a camisa do Martinica, que o Martinica ganhava daquela merda lá. Então o negócio é o seguinte, o time do Corinthians, cara, na boa, foi um time pipoqueiro, bunda mole, e o Corinthians não pode mais ter esse tipo de postura em Libertadores de América. Não pode, não pode. É inadmissível. É escandaloso o que aconteceu ontem. Porque o Corinthians, Mota, independente do primeiro tempo, que o Ramon achou que tava legal, ele adiantou uma marcação, meio que pra forçar o erro do adversário, mas em nenhum momento, Lelê, o time teve intensidade. O time pressionou realmente pra incendiar o jogo. E o Corinthians, ele tinha muito mais qualidade técnica. Até na transmissão, o pessoal tentando arrumar. Mas é porque o gramado da Arena Corinthians, o gramado é um pouco mais ralo, a bola corre um pouco mais. O cara acabou falando isso daí também a respeito da característica do gramado. Mas independente de tamanho de grama, velho, independente, a postura do Corinthians ontem foi nojenta, cara. Nojenta. Libertadores você não pode jogar como se fosse uma porra de um jogo treino. Libertadores é guerra, irmão. É guerra. Independente do adversário que tenha do outro lado. Pode ser sério, o Boca, né? Ou pode ser a Universidade Central. Você precisa jogar com a mesma seriedade e buscar sempre o resultado. O Corinthians ontem, Mota, ele perdeu uma grande chance de já praticamente sacramentar a classificação pra terceira fase na casa dos caras, velho. Repito, o time dos caras, eu não sei se todo mundo aqui viu o jogo, o 10 dos caras, mano, o cara parecia um mecânico, aqueles gordinhos, sabe? Tipo, velho, zoado. Casado contra solteiro. O short ficava meio que espremendo a perna do cara, tá ligado? Tortuga dos caras. Velho, tá ligado? Tipo, o cara era gordo, velho. Era gordo. E o Corinthians, ele conseguiu se complicar na partida. Porque ele teve inúmeras chances ali de poder abrir o placar. Em nenhum momento o Corinthians... Porque a impressão é que saíram da festa do Memphis e foram direto. A impressão que eu tive foi essa. Porque, ó, por exemplo, as referências técnicas do Corinthians ali dentro de campo. Garro, Memphis e Yuri Alberto, pra mim, nem embarcaram. Não embarcaram. E isso pode estar pesando também pelo fato do Corinthians, em determinados jogos do Campeonato Paulista, não ter colocado a equipe titular. Pode ser falta de ritmo, porque o Garro tá voltando agora. O Memphis, ele foi preservado durante boa parte dos jogos do Paulista. Também não tá 100% fisicamente. O próprio Yuri Alberto, a mesma coisa. Mas, cara, não dá pro Corinthians ter, mesmo fora de forma, velho, a postura que teve ontem. Faltou postura pro time do Corinthians. Faltou, de fato, vergonha na cara. Acharam que poderiam ganhar a qualquer momento. E não pode cometer esse tipo de erro. Isso pode custar muito caro, como custou. É um resultado de empate, pode reverter no jogo de volta? Pode. Mas mesmo que tivesse vencido de 1-0, a gente tem que colocar aqui os pontos que deram errado também. Não dá, Motinha, repito, pra ter outro Tolima na vida do Corinthians. Não dá pra ter. E aí, olhando pela prisma otimista, você pode falar, mas 2012 também começou empatando com o Tátira fora de casa e foi motivo de crítica. Sim, concordo. Pode dar a volta por cima, espero que dê. Esse jogo tem que servir de lição, sim, pro Corinthians aprender e tomar vergonha na cara, de ter mais intensidade nas partidas. Eu tô cansado desse time morde fofo aí, velho. Principalmente jogando fora de casa. O Corinthians, ele não pode ser aquele time que dentro de casa é um leão e fora de casa é um gatinho, velho. Tem que dar umas bicadas, né, mano? Bicada na tua bunda. Agora o negócio é o seguinte, Lele, na boa. O Hugo, até o Hugo comentou, mano, por parte dos jogadores, né, o Hugo comentando o jogo, o Hugo falou o seguinte, que todos os jogadores esperavam muito mais deles mesmos. Então, Hugo, eu espero de você até hoje. Você também é outro horroroso. Ô Lelê, na boa, eu não sei o que esse Hugo tá fazendo lá. Quando eu falei que eu preferi o Bidu na partida contra a Portuguesa, mesmo ele tendo errado lá no segundo gol, falavam, mas o Hugo marca melhor do que o Bidu. Eu vi como ele marcou ontem, no cruzamento que saiu o gol dos caras. Nem ele nem o Bidon chegaram no cara pra interceptar o lance lá e tentar evitar o cruzamento. O André Ramalho, pra variar, não saiu do chão. O Mateuzinho não acompanhou pra variar também. E o cara subiu de cabeça, cabeceou ali. O Hugo Souza fez um milagre. A bola bateu no zagueiro e acabou entrando. Mas, Lelê, na boa, o que me incomodou demais não foi nem o empate. Se tivesse empatado jogando muito, sabe, amassando os caras. Se os caras tivessem surpreendido também pela qualidade, ok. Mas, cara, é inadmissível, Lelê, empatar com uma porcaria daquela lá, velho, que não disputaria a Série C do Campeonato Paulista. A Série C, que era capaz de cair pra D se tiver a Série D no Campeonato Paulista.
e achar que tá tudo bem. Ah, não, vamos reverter em casa. Devia ter feito placar ontem lá, cara. Tô cansado de ter Tolima na minha vida, Lelê. Concordo, mano. Ontem a gente já falou, né, bastante no pós-jogo sobre isso, mas como a audiência é rotativa, né? Nem todo mundo que ouviu ontem, aliás, tá ouvindo hoje, escutou ontem. Então, assim, só pra resumir. Pra mim, o pior jogo do Corinthians no ano, né? Isso que era o foco desde o início ali, desde que começou a pré-temporada. Vamos rodar elenco, vamos ter cautela com esse elenco, né? Com o time titular no Campeonato Paulista, porque precisamos pensar na estreia da Libertadores. E foi decepcionante, né? Porque você se preocupou tanto com essa estreia, inclusive rodando o elenco no Paulista, né? Deixando o time reserva em alguns jogos, para você poupar esses caras para estarem em campo e 100% nessa estreia. E deu a impressão que às vezes era melhor ter jogado com os reservas, com a garotada, que talvez iam correr mais. Porque assim, a gente sabia que o adversário era muito limitado, né? Por ser um time assim. A Venezuela, eu acho que é um dos países que tem menos, inclusive, tradição no torneio de Libertadores, né? Eles faziam. Eu tava vendo uns dados ontem. Fazia 38 jogos que os times da Venezuela não ganhavam uma partida na Libertadores. Caraca. Nem em pré, nem nada. Aí o Mônagas conseguiu ganhar agora na primeira fase, passou para a segunda, então eles quebraram esse jejum. Mas assim, a gente sabia que o time era muito fraco. Só que a gente alertava desde o início. O nosso medo era justamente o time entrar com um salto alto em campo, achando que é um time aí, e acabar se complicando. Foi o que aconteceu. É claro que a classificação não está perdida, você tem a volta em Itaquera. Em 2012, se a gente pensar, a gente começa na fase de grupos com 1-1 lá sobre o Tátira, gol do Ralf de cabeça, e na volta aqui em Itaquera a gente meteu 6 nele, só que não era mata-mata, era jogo da fase de grupos. Então, assim, a minha preocupação, mano, era... Realmente perdemos a oportunidade de fazer um bom resultado, de construir esse resultado lá, para não ter que passar sufoco de pressão aqui em Itaquera, daquele negócio de temos que ganhar a qualquer momento. Porque isso pro Corinthians, se tratando de Libertadores, é ruim. Porque a gente sabe do nosso histórico, a gente sabe que o Corinthians é um time que tem que criar mais casca, né, mais experiência, aprender a jogar Libertadores, não ficar caindo em pilha de adversário, porque sul-americano tem muito essa questão, né, de jogar com o psicológico em campo, quando precisa segurar resultado. E o Corinthians sempre cai nessas pilhas. Tanto que em 7 mata-matas seguidos de Libertadores que a gente foi eliminado, a gente teve jogador expulso. Né? Em 2022 foi o Bruno Mendes, em 2020 foi o Pedrinho. Isso, teve o Avelar e o Gabriel, o Jadson. Quantos jogos que a gente poderia ter vencido, que a gente tinha até um time melhor do que o adversário, né, de Guarani do Paraguai e tudo mais, e a gente perde por conta de atitudes como essa, né, de não ter a cabeça no lugar muitas vezes ali no jogo. Então essa é a minha maior preocupação. Por potencial, por qualidade técnica, a gente sabe que o Corinthians tem totais condições de quarta-feira, aqui em Itaquera, meter 5 nesse time. Só que tem toda essa preocupação do que vai acontecer nos 90 minutos, de não, de repente um jogador nervoso que entra ali querendo mostrar serviço pra torcida é expulso e não sei o quê. Então você tem que cuidar com isso. Você podia ter construído um resultado já lá pra não passar essa pressão aqui. Claro, Quintino, é isso. E assim, cara, o que mais revolta é que quem assistiu o jogo sabe que o time adversário ele não dificultou em nenhum momento. Não foi aquela surpresa da gente esperar que o time adversário era ruim e aí chega na hora, eles surpreendem, eles se superaram, eles jogaram muito bem. Meu Deus, o time com todo respeito à Universidade Central, mas assim, o Mano já falou aí, quem viu o jogo sabe que é verdade, gente. Não é querendo menosprezar ninguém, mas é um time semi-amador. E o Corinthians jogou, os caras pareciam que tinham comido uma feijoada indo pro campo, assim. Time pesado, time lento. O time inteiro foi mal ontem. Não tem um jogador que a gente pode falar assim, não, esse se salvou. Não tem. Se tivesse que escolher o craque da partida do Corinthians ontem, eu não saberia quem escolher, porque o time inteiro foi mal. Então, assim, jogo pra esquecer. Eu ainda acho, Lelê, que o Martínez ainda foi o que mais correu ali. Sabe, o Martínez eu acho que ainda deu um grau ali, tipo, de tentar correr, alguma coisa. Mas acho que é pouco, né, mano, assim, pro que a gente esperava. Não dá pra esperar tecnicamente tanta coisa, mas eu acho que o Martínez ele vem aproveitando bem também essas oportunidades aí. O Ranieri se machucou, mas assim... né? Então, a notícia triste é o Ranieri, que ainda não sabe
o grau da lesão dele, né, mano? Tá com o músculo posterior da coxa direita, vai chegar em São Paulo, vai fazer exames pra saber qual é a condição do jogador. Vamos esperar, Motinha. Agora pelo menos tem o retorno do Breno Bidon, né? Que ficou aí no início da temporada disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ontem mesmo ele já teve que retornar e ir a campo por conta da lesão do Ranieri. Mas assim, a gente tá sujeito a isso, a gente sabe que jogadores, né, podem uma se machucar. broxada, né, Lelê? Início de temporada você tem que ter mais cuidado ainda, mas é triste porque o Ranieri, ele tava conseguindo recuperar o espaço dele, evoluindo aos poucos, né, tava fazendo alguns jogos bons, porque ele tinha perdido espaço no ano passado, inclusive ele não tava nem jogando, né, na reta final do ano passado, aí depois, no ano passado ainda, o Ramon resgatou ele, deu oportunidade, ele foi aproveitando. E, infelizmente, quando ele estava produzindo mais, que a gente estava conseguindo reaproveitar, o Ranieri acontece isso. Mas talvez também não seja nada grave, né? Vamos esperar aí para ver. Olha, só com relação ainda à partida de volta, ô Motinha, eu acho, Lelê, de verdade, até pelo amadorismo que envolve ali o time dos caras, eu acho que com 10 minutos já vai ter 1x0 pro Corinthians. Eu não acho que vai ser aquele jogo que o Corinthians vai ter dificuldade para poder abrir o placar, Vai não. passar o carro. Eu não acho que vai ter realmente esse nervosismo. Se fosse um time aí mais complicadinho, um time mais tradicional, até concordo com você, Lelê. Mas até pelo que a gente viu no jogo de ida, no campo dos caras, nem a torcida dos caras confia, mano. Você viu meia dúzia de gato O pingado lá. absurdo mesmo foi o Corinthians ter deixado empatar. Só isso. Claro. Não, e a postura, Mota, sabe? Aquela nhaca que o Corinthians entrou em campo. Porra, mano. E é o único time que hoje pode bater na cara de um europeu. Espera-se muito vai desse se time. Espera-se mano, muito, mano. Boa tarde, Vai. amigos. Boa tarde. Que E aí, cheguei. Vivi? Agora, mano, falando Na do massagem, jogo né? ainda. Não, tava em reunião. Eu fui amassado na reunião, essa é a tava verdade. na massagem, sim. Mas, mano, falando Cheiro do de jogo, óleo, cara. né? E você veio de chinelo, então, aquele chinelo de catar, PVC. Tá um cheiro de óleo aqui dentro agora, nossa. Catar. Olha lá, ó, chinelo de PVC que o Vieira veio aí. Pega aí, Marcão, o chinelo do Vieira. Puxa do pé dele aí. Tá com um Puxa cheiro do pé de dele, óleo cara. aqui Seu dentro. Oyama aí, ó. Lembra aquele cheiro de óleo que você chegava em casa? Você tomava banho, você passava terra pra tirar o cheiro de Mano, óleo. tem aquele saquinho de bala no console do carro. Mas fala aí. Aliás, Vivi, você jogou a sua cueca de ontem fora? Porque você quase foi eliminado Meu pelo senhor, São nem me Raimundo fale. na Copa do Isso Brasil. aí, Coisa Raimundo? horrorosa. Foi fazer gol aos 48, Lelê. Do segundo Pra tempo. empatar, pra ir pra pênalti. Olha o chinelo do foi Vieira. pros pênaltis. Cadê? Volpe Nossa, você salvou. viu com esse chinelo, Vieira? Olha Caraca, Olha lá. velho. Caraca, Mas, velho. ô, trouxa, vai te catar. ó. Bom. Mas, ô, mano, não, só pra finalizar, era 2 jogos, né, mano, que vocês iam com o time reserva, né? Porque se vocês fazem o resultado ontem, vocês conseguem poupar 2 jogos. Ah, mas não tem mais que poupar não, viu, Não, Vieira? mano, mas Na eu digo boa, assim, ó, pra ir pros mata-mata, Não, mas mesmo assim, mano. e ainda ia ganhar grana do patrocinador, né, Patrocinador. Ganhou 300 conto, porque cara? fez Era só pra um ter gol. ganhado 1 milha ontem, né, mano? Mas O Tuti eu sou perguntou contra o que agora. que é isso? O doutor Clínica de Oyama. massagem. O Tuti perguntou o que que é, pra que que serve. Não usa. Pode ir lá, de boa. Pode ir, vai Isso aí é ser bom boa. que não escorrega por causa do Tem óleo. cupom? Mas o negócio é o seguinte, com relação a esse negócio de poupar, Lelê, também já tô de saco cheio desse bagulho aí. Agora é hora de começar a colocar jogador aí pra jogar todo jogo, independente de quem seja o adversário. E independente do campeonato, que mano. se dane. É time titular agora de agora em diante. É, não tem como Tem que parar, mais, mano. né? Já estamos aí no final de fevereiro, velho. 2 meses pra entrar em forma. A final do, tá a de final do conversinha, Paulista tá meio na cara que é São Paulo e Corinthians, né, velho? Vamos ter que passar o carro nos caras de novo, esses Não coitados aí. vejo passar dessa bisnaga maneira na cara que do você Você vê. vê, Sombra? Não vejo dessa maneira Eu acho você que vai vê. ser o quê do outro lado, Lu? É São É o Paulo, Santos. coisa fina. Ah, não, o Santos e o Corinthians vai se pegar no mata-mata. Então, aí né? acabou. semi, O já na Corinthians Eu não sei passa. se o São Paulo passa do Novo Horizontino. Como é que eu vou pensar em São Paulo em Acho que semifinal? passa. final? Nossa, que Ô, pessimista gaúcha esse som, camponesa, cuida do teu campeonato lá que vocês vão perder. Muito bem.